Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos mais uma vez a esse canal. Aqui professor Rodrigo Nuz, sempre um grande prazer falar com vocês sobre processo civil, algumas experiências de ordem prática, algumas experiências aqui a respeito desses 10 anos que tenho em sala de aula, no intuito sempre de colaborar, de contribuir com o seu crescimento e o meu também, né? A melhor forma de aprendizagem é buscar ensinar, é buscar compartilhar também. Pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma situação bastante comum na carreira do jovem advogado. Alguns advogados ainda passam por essa situação e o intuito desse vídeo aqui é falar sobre algumas possibilidades de como você deve fazer as alegações finais. Esse momento tão importante, esse momento tão esperado do processo, na grande maioria das vezes, nem sempre o advogado está preparado para esse momento e às vezes acaba fazendo as chamadas alegações remissivas. E você, a partir de hoje, não vai mais fazer esse tipo de alegação final. Você vai verdadeiramente se aproveitar dessa oportunidade processual e fazer as alegações de uma forma firme, de uma forma incisiva, de uma forma coerente, trazendo a maior segurança ao magistrado e buscando o reconhecimento do direito do seu cliente, beleza? Então, o primeiro passo para a gente falar de alegações finais, a gente precisa entender qual que é o momento processual das alegações finais. E as alegações finais, ela ocorre lá na fase decisória. Ele é verdadeiramente o último ato processual antes que o juiz profira a sentença. No Código de Processo Civil, a audiência de instrução e julgamento, ela é una, né? Deveria ocorrer no mesmo ato processual a audiência de instrução e posteriormente o juiz deve abrir a palavra aos advogados das partes, conforme o artigo 364, para que as partes promovam as alegações finais orais, tá? E aí as alegações esse último momento, realizado as alegações, o juiz vai proferir sentença também em audiência no mesmo ato, beleza? Bom, o que na maioria das vezes acontecem com os jovens advogados? Não estou falando que é uma situação generalizada, que sempre é dessa forma, tá? Mas na maioria das vezes, o jovem advogado vai para a audiência de instrução e julgamento pensando ou preocupado apenas com as testemunhas e o depoimento pessoal das partes. Ele leva as suas perguntas, leva toda a preparação dos fatos, o que eu devo perguntar, o que não pode ser perguntado, já vai pronto para a parte da instrução, contando na maioria das vezes que o juiz vai pedir para que as alegações sejam apresentadas através dos memoriais, né, as razões finais escritas. Porém, embora essa também seja uma prática, às vezes por conta da complexidade, às vezes pelo avançar da hora, enfim, né? O fato é que você, advogado, que está aqui assistindo esse vídeo, não pode mais ir para a audiência pensando apenas na instrução, ou então contando, né, com essa carta na manga, que é fazer as alegações remissivas, ou seja, remetendo as alegações aos pedidos e aos fatos lançados lá na petição inicial. Isso, ao meu ver, é um tipo de conduta profissional inadequada,
é um tipo de oportunidade que você está abrindo mão bastante considerável, né? E aí a gente entra no tema efetivamente do vídeo. Quais são as alternativas que eu tenho e como devo me comportar das alegações finais? Primeiro fato importante é a gente considerar que você precisa ir para a audiência de instrução tendo muito claro o que são os fatos controversos e quais são os fatos incontroversos. Porque a instrução é justamente para buscar o esclarecimento desses fatos controversos, tá? Então, o primeiro passo é verificar quais fatos eu já tenho provados no curso do processo, quais fatos da minha petição inicial, com os documentos que eu protocolei junto com a inicial, eu já fiz prova desses fatos, né? Quais fatos eu já tenho provas sobre eles e quais provas eu tenho sobre eles. Além disso, sobre os fatos controversos, né? O que de relevante ocorreu na instrução? Separe, né, os momentos, as falas, marquem durante a audiência o que cada testemunha falou de relevante e faça esse destaque, porque é sobre esses fatos controversos que vão estar mais frescos, né? Vai estar mais claros, mais recente na memória do juiz. É bem verdade que o juiz não vai apenas proferir a sentença se utilizando das testemunhas, mas é importante que você entenda que você precisa provar e demonstrar ao juiz, seja pelos documentos juntados lá na petição inicial ou na contestação, se for o caso, seja através do resultado da oitiva das testemunhas e também pelo depoimento pessoal das partes, que o que você falou, o que o seu cliente alegou foi provado, que o seu cliente cumpriu com o ônus da prova que foi estabelecido lá no despacho saneador. Isso é o relevante, isso é que tem que ser demonstrado. As alegações finais, ela tem que servir sempre tendo como plano de fundo o despacho saneador, porque ali no despacho saneador o juiz já fez uma separação dos fatos que são incontroversos dos fatos controversos. E sobre esses fatos controversos, você precisa se utilizar dessa memória mais recente, desse acontecimento mais recente que foi durante a audiência, para trazer ao juiz: olha, excelência, os fatos narrados na petição inicial foram devidamente comprovados no curso da instrução, uma vez que os documentos ID número tal comprovam as alegações. Além disso, as testemunhas, e aí você enumeram as testemunhas, e aí você coloca, elas afirmaram, comprovaram o que foi alegado na petição inicial ou na contestação. As alegações finais é a última oportunidade para você convencer o juiz que o seu cliente tem razão e que, mais do que isso, que a instrução demonstrou todos os esclarecimentos sobre aqueles fatos que anteriormente pairava uma dúvida e que esse esclarecimento foi favorável ao seu cliente. Portanto, não façam mais as alegações remissivas, remetendo apenas a petição inicial. Cá entre nós, às vezes as alegações remissivas é quase como se fosse passar a bola. Sabe aquela coisa de não querer encarar aquele momento, você não está preparado, talvez você não está com os documentos necessários para falar as alegações de uma forma adequada, aí você vai lá e fala: excelência, gostaria de fazer remissivas, aquela coisa, né? Já manifestei ao longo do processo e agora não vai fazer muita diferença. E pessoal, faz diferença, tá? Faz diferença, porque o juiz, ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir convicto ao proferir a decisão. E essa segurança você está tendo uma oportunidade
de dizer a ele, elencar os números de provas, trazer a ele bastante segurança, inclusive se for o caso jurisprudencial. Uma coisa importante que eu sempre faço, né, no meu escritório é o seguinte: todos os clientes têm as suas pastas, né? E nessas pastas eu tenho os documentos necessários, os documentos da ação, a própria ação efetivamente, e todo o andamento processual. Quando você vai para a audiência, você tem que levar essas pastas, separe antes das suas alegações, separe a petição inicial, os documentos que instruem a inicial, pegue o despacho saneador, faça o destaque daquilo que restou incontroverso para aquilo que restou controverso e deixe claro que essa controvérsia restou devidamente comprovada, que o seu cliente tinha direito através das testemunhas A, B e C, e se possível destaque essas falas através das perguntas que você já tinha ali realizado, que você já tem nos seus documentos, né? Esse prospecto da audiência. Em outra oportunidade eu vou falar aqui sobre esse prospecto de audiência, que eu acho que é algo muito bacana também para se compartilhar com vocês, beleza? Mas de maneira geral, mesmo que você vai fazer as alegações com certa dificuldade, na hora de citar os documentos, na hora de citar as falas das testemunhas, mas é muito melhor você falar e dizer o direito do teu cliente nesse último momento, do que simplesmente fazer as alegações remissivas, contando que o que você escreveu lá atrás vai convencer ou vai impressionar o juiz. Não vai, ok? Peço que você faça sua inscrição aqui no canal e também colabore. Indique um tema para que a gente possa conversar aqui, ok? Grande abraço, até mais!